Momentos de reflexão, água viva. O tema de hoje: Deus vai te colocar em um lugar de honra. O texto, Salmos 40, versículo 2, que diz: Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Existem momentos em nossas vidas que parece que estamos literalmente no fundo de um poço, mas quando confiamos em Deus, existe uma saída, e por isso precisamos fortalecer a nossa fé cada dia mais. Problemas como enfermidades, desempregos, questões familiares, vícios e outros podem ser considerados como um fundo de poço, dependendo da intensidade e sofrimento de cada um de nós. O que é o fundo do poço? É uma forma simbólica de descrever uma situação em que uma pessoa não encontra saída e somente olhando para cima consegue ver uma luz, que é Deus em sua vida, lhe dando forças e esperança para vencer. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem perceber sua situação, não reconhecem seus erros ou problemas, por isso vão só afundando, e somente quando chegam no fundo do poço conseguem parar tudo e olhar para cima. Talvez seja por isso que Deus permite que chegamos ao fundo para nos voltarmos para Ele sobre todas as coisas. Como sair do fundo do poço? Vamos aprender com a experiência de 3 homens de Deus, que estiveram no fundo do poço e saíram. O primeiro foi José. José saiu do fundo do poço por causa dos seus sonhos. Em Gênesis 37, 23 e 24 diz: Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram no fundo de um poço. A cisterna estava vazia e sem água. A vida de José foi marcada por sonhos que o impulsionavam a prosseguir sempre buscando ao Senhor. Quando seus irmãos souberam de seu sonho, não acreditaram e o chamaram de sonhador. Na verdade, eles não sabiam que os sonhos de José não eram apenas seus, mas vinham de Deus. Os irmãos de José o jogaram num poço, uma cisterna seca sem água. Os sonhos de José não ficaram ali no fundo daquele poço. Ele persistiu e venceu na presença de Deus. Muitas outras vezes José foi humilhado, sendo feito escravo, caluniado e até preso, mas no tempo certo o sonho de Deus se cumpriu em sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida, então não desista, não deixe seus sonhos no fundo de um poço. Levante a cabeça e olhe para cima, espere no Senhor, que te fará sair desta situação e vencer, realizando os seus sonhos. Saia do fundo do poço,
por causa dos seus sonhos. O segundo personagem foi Jeremias. Jeremias saiu do fundo do poço por causa da palavra. O texto de Jeremias capítulo 38 versículo 6 diz: então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. O profeta Jeremias também foi lançado no fundo de um poço seco, como parte de uma série de perseguições que enfrentou em sua vida. Mas Deus levantou um homem chamado Ebed-Meleque para o ajudar, fornecendo comida e agasalho, bem como pedindo ao rei que o retirasse daquele poço. O que sustentou Jeremias e o ajudou a sair daquele poço foi a palavra de Deus, que é mais forte do que tudo. A vida de Jeremias era guiada pela palavra de Deus, e ele mesmo foi separado para ser um mensageiro do Senhor desde o ventre da sua mãe. Deus tem uma palavra liberada para a sua vida. Então você não vai ficar no fundo do poço, porque a vontade do Senhor se cumprirá no tempo certo. Creia nesta palavra e espere no Senhor, que te ajudará a sair desta situação. Saia do fundo do poço por causa da palavra de Deus. O terceiro personagem foi Daniel. Daniel saiu do fundo do poço por causa da oração. O texto em Daniel capítulo 6 versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, é Ele quem vai te livrar. O profeta Daniel também foi lançado em um buraco, mas pior ainda, porque era uma cova com leões, provavelmente chamada cova por ser profunda e difícil de escalar, e principalmente porque o seu destino, ou seja, o destino de quem caísse ali, era a morte, devorada por leões famintos. Os inimigos de Daniel o odiavam por causa da sua fé e armaram uma cilada para o condenar, induzindo o rei a proibir orações a outros deuses, a não ser ao próprio rei. Mas isso não intimidou o profeta Daniel, que reagiu como sempre, orando através da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões. A oração é uma arma poderosa que nos levanta e fortalece em todo tempo. Este mundo faz tudo para nos deixar sem orar, mas precisamos orar. Saia do fundo do poço através da oração. Há uma saída. Deus tem a resolução para todos os seus problemas. Creia, Ele é Deus. A melhor música, toda hora, todo dia. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou.
tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.